uma coisa, tu estavas a falar, tens um podcast de viagens, não é? Sim. E tens uma coisa com a tua mãe, portanto, eu vejo aqui raízes e vejo aqui asas. Quem é que tu as asas, quem é que tu as raízes? Quem é a tua mãe, o teu pai, quem é? Olha, o meu pai foi claramente a pessoa que deu as asas. No sentido, claro, também a minha mãe traz suas asas, atenção, não estou aqui a querer tipo assim também ser taxativo, mas nós ali na nossa família, o meu pai morreu há 27 anos e nós temos muito claro que ele marcou-nos a todos, a mim, às minhas irmãs e até acho que as gerações mesmo que não o conheceram, pelo entusiasmo, o otimismo. Ele era uma pessoa que se entusiasmava muito com as coisas. Quando eu era criança, até uma coisa que acontecia às vezes, sentia era que ele começava logo a fazer grandes sonhos e depois a certa forma a fazer algumas promessas que depois nem sempre se concretizavam. Mas de qualquer maneira, para lá dessa pequena frustração, a verdade é que ficou essa grande coisa dessa capacidade de se entusiasmar de uma forma extrema e claramente o meu pai, curiosamente, é uma pessoa que não viajou assim muito. Ele fez essa grande viagem que os meus pais fizeram, que foi a imigração para a França. O meu pai foi em 62, por isso foi mesmo aquela imigração do não é? Pois, aquela mesmo tradicional. E eles foram viver nos arredores de Paris e foi muito marcante para eles essa viagem, sendo que os meus pais, que foram imigrantes económicos, não é? Como a grande maioria dos portugueses que foram nessa altura, o meu pai sempre teve a ideia de voltar. Mas até hoje não há imigrante que tu perguntes que não tenha no fundo essa ideia de voltar, independentemente da classe social, do que é que está a fazer. Só que depois muitas vezes ficam presos por certas questões, claro. Né? As famílias vão se desenvolvendo, etc. Os netos, a vontade de voltar às raízes, eu acho que às tantas é só isso, não é? Mas o meu pai nesse aspecto foi muito metódico, porque chegou ali uma altura que ele achou que já tinha o que ele precisava para construir a vida que ele queria construir. Como o meu pai era ligado à carpintaria e à construção civil, e era isso que ele fazia lá em França, mas depois porque ele já tinha sido aprendiz de carpinteiro, marceneiro, né? Durante a sua infância no Alentejo, depois voltou, abriu uma carpintaria e etc. E no meu caso, é claro, eu também penso, eu faço obras, o meu pai também fazia obras, e o meu pai, por um lado, uma coisa que eu também senti muito com ele era o prazer da obra feita, não é? O prazer de passar, no caso dele, num lugar e dizer, fui eu que fiz a janela desta casa. És um bocadinho a soma de dois grandes bens. Sim, sabes, isso, lá está, de certa forma isso fica muito exposto também na minha obra, digamos assim, porque o primeiro livro que eu escrevi e que eu publiquei no ano 2000 chama-se Morreste-me, e foi um livro que eu escrevi justamente depois do meu pai morrer. Na altura... Depois do teu pai morrer ou sobre o tema da morte do teu pai? Ele já tinha morrido, mas é um livro que é muito sobre o luto. Na verdade, ele é mesmo só sobre o luto, até havia outros temas associados à morte do meu pai que eu só trabalhei mais tarde, porque naquela altura foi mesmo um livro do luto. Mas o que eu queria dizer é que esse livro começou logo de um ponto muito pessoal, até muito íntimo, muito emocional, e que se afirma também como algo pessoal, não é? Em momento nenhum se esconde que alguém está a escrever sobre a sua experiência própria. Estás a fazer de conta que é ficção. Sim, e aliás que isso fica muito claro para toda a gente, porque o texto consiste no filho que na primeira pessoa se dirige ao pai morto. A conclusão que se intui é que depois o filho ocupa o lugar do pai, ou seja, durante aquele texto, exato, o texto, né, depois ele chega, coloca o relógio do pai, né, tudo isso é simbólico, né? Como é que essa experiência que tu tens, que cuidados é que tu tens e que medos é que tu tens na tua ligação com os teus filhos? Por isso gerou-te cuidados, mas também gerou alguns medos. Sim, a relação com os meus filhos é completamente diferente. E sabes, às vezes eu acho que eu comecei logo a falar da escrita e a dizer que tudo isso se liga com a escrita, porque eu acho que na escrita ficam muitas coisas visíveis, e eu depois, como também as vejo
ao longe, não é? Acabo por tirar conclusões sobre elas, e porque são coisas também autobiográficas e tudo isso. Ao contrário dos meus pais, eu nunca vivi com os meus filhos da maneira que os meus pais viveram comigo. Quando eu nasci, o meu pai tinha 36 anos. E quando eu fiz 36 anos, eu pensei, agora tenho a idade do meu pai quando eu nasci, não é? E depois, quando eu fiz 40, pensei, agora tenho a idade de quando eu tinha 4 anos, não é? Agora que eu tenho 49 quase, eu pensei, tenho a idade do meu pai quando eu tinha 13 anos, e eu já tenho uma boa lembrança de como é que eram as coisas quando eu tinha 13 anos, não é? E de como eu desumanizava nessa altura, e de como eu sou uma pessoa verdadeiramente humana. Por favor, define desumanizar. No sentido em que tu não consegues olhar para aquela pessoa como o ser humano é o pai, é só figura, é isso? Tu vês como alguém que é supra-humano, não é? Alguém que... Porque, imagina, quando tu és criança, não é? Que no nosso tempo ainda não havia o Waze, nem os GPS, o pai sabe sempre o caminho, não é? Tu estás seguro, tu sabes, ele vai daqui ali, e tu não fazes a mínima ideia como é que se chega lá, e ele lá vai, conhece os caminhos, não é? Ou providencia isto, aquilo. Portanto, com tanta viagem que tu fazes, e basicamente este homem passa a vida a viajar, não é? Muito bem. Tu és o verbo ir, mas também és o verbo voltar. Sim, aliás, eu acho que é um pouco... Se eu não tivesse essa relação constante, também não sei até que ponto é que eu aguentava, porque realmente tem sido muito extremo. Vais em trabalho? Vou. Ok. Vou principalmente com os livros. Depois também escrevo muito sobre viagens e tenho várias colaborações sobre viagens. E ainda faço viagens às vezes de recreio. Porquê que tens essa tatuagem aí? Olha, esta tatuagem é uma palavra inventada por um escritor americano que é o William Faulkner, mas que é uma palavra adaptada a partir de uma língua de uma tribo do Mississippi, que são os Chickasaw. E esta é uma palavra que supostamente é o nome do rio Mississippi, e que significa, é uma junção de várias palavras dessa língua, que significa água que passa lentamente pelas planícies. É o que tu te sentes que és? Eu acho que é mais o que eu gostava de ser, porque eu acho que eu não passo assim tão lentamente pelas planícies, eu acho que eu passo rapidamente pela montanha russa. Olha, pegaste aí isso é uma palavra. Mas eu gosto de que a palavra hoje em dia na vida que temos, não nós, o mundo todo, que a palavra vá perdendo o seu poder, a sua força. Eu acho que aí digamos que é um pau de dois bicos, no sentido em que a palavra eventualmente tem hoje em dia uma força que nunca teve, sob uma certa perspectiva, certo. Mas também sobre outro lado também existe um ruído imenso e existe também um desgaste imenso. Há um poema do Eugênio de Andrade que fala disso, de gastaram-se as palavras, e efetivamente há muitas palavras que também estão um pouco gastas e outras que são mal e por isso vão perdendo um certo significado e certas subtilezas. Digo isto também porque cada vez os estudos estão por aí, todos os anos faz essa contabilização de quantos livros são lidos, de que se lê cada vez menos. Há um tesouro que continua, porque ele está lá, não se foi embora, que são os livros, que são as palavras que alguém escreveu, mas que de facto as pessoas acabam por não utilizar. Eu sinto que os livros escritos, eles são uma espécie de uma enorme consciência coletiva da humanidade, e que a sua pertinência também depende um pouco do quanto nós coletivamente lhes reconhecemos verdade. E isso é flutuante, depende às vezes, não é, de certas circunstâncias. Mas eu acho que é incrível realmente esse património, não é, que ali foi sendo acumulado por gerações e gerações e continua sempre a crescer, no qual nós somos todos um pequeno brilho, não é? Na noite cheia de estrelas incontáveis, não é? E a esse nível acho que perante esse conhecimento que ali está acumulado, nós somos
não é um grão de pó. Quando diz isto é mesmo pela utilização e pela leitura, por ler, e o quanto a leitura estimula a nossa criatividade e a nossa imaginação, e quanto mais lês, mais capacidade tens de fazer certos raciocínios. E raciocínios também, não só o abstrato, lógico, e de criar imagens. Mesmo que sem esforço, só pelo simples facto de leres, desenvolves a linguagem. Desenvolves sempre a linguagem, a vários níveis. E desenvolver a linguagem é sempre desenvolver a capacidade de raciocínio, é sempre pensar um pouco melhor, porque ajuda-te a identificar, ajuda-te a processar, ajuda-te a teres literalmente mais vocabulário para retratares o mundo e para entender também. Dá-te acesso a outras consciências. Acho que ler dá-nos acesso à consciência do autor, da outra pessoa, aquilo que ele quis dizer, é uma expansão de consciência. Claro. Para já sou muito otimista em relação à importância, ao papel, ao futuro dos livros, porque acho que eles continuam a ser algo que não é efetivamente e completamente e absolutamente substituído por outra coisa. Cada uma das outras linguagens tem as suas características que não são exatamente as mesmas que estão ali, o que significa que noutras formas de comunicação se consegue comunicar determinadas coisas que eventualmente nos livros não se consegue, mas também há outras coisas que existem nos livros e que não se conseguem receber através de outras formas de expressão. Por exemplo? Isso aí, se calhar teríamos de estabelecer comparações com outras, mas no caso dos livros... Vamos comparar o livro com os Kindle. Sim, mas aí também é texto, mas de qualquer pronto, a partir há muitas semelhanças porque também é texto, e por isso também há se calhar o espaço para a reflexão, o espaço para... Audiobooks, por exemplo. O que eu sinto é que, por exemplo, num livro físico, uma das coisas que eu acho fantásticas é a possibilidade de folheá-lo. Exatamente. É isso mesmo. Pegar no livro e saltar de uma parte para a outra do livro, fazer aquela leitura na diagonal que é muito curiosa. Olha, há um livro muito engraçado de um escritor francês que se chama Pierre Bayard, que se chama justamente Como Falar de Livros que Não Lemos, e que é muito engraçado. É um livro irónico. Exatamente. É um livro irónico que fala sobre a leitura e fala sobre aquilo que todos nós eventualmente já fizemos em algum momento ou outro, que é falarmos sobre um livro que não lemos. A mim chega-me a acontecer a ver pessoas que estão a falar comigo sobre livros meus, eu perceber que elas não leram, mas elas estarem a falar como se os tivessem lido. Eu, cada vez que alguém me diz, não li, eu digo sempre, não se preocupe, os livros têm tempo. Têm mais tempo do que nós, porque os livros eles continuarão lá. Eles estão lá à espera e pode chegar um dia em que se lê os livros. Mas dizia, esse livro é muito engraçado porque nos permite, ou ele dá sugestões sobre como falar sobre livros que não se leu e parecer que se leu, não é? E sabes, e isso é Mas curioso. qual é o objetivo do livro? Eu acho que é um livro irónico. É um livro irónico e que fala sobre. Traz depois várias questões sobre o que é a leitura, porque também há uma coisa importante sobre a leitura, que é há livros que nós lemos há algum tempo no passado, que ficámos com impressões sobre eles, mas que já são muito vagas. Cada vez que nós vamos reler um livro, estamos a deixar de ler outros livros, ou seja, nós nunca conseguimos, não é, também só mesmo que viajares para um país que já foste. Se bem que podes tem alguma ligação, se bem que no caso coisas diferentes. Sabes, no caso das viagens, eu acho que efetivamente viajar 2-3 vezes para um país é muito diferente. E é vantajoso, eu acho. Eu uma das coisas que eu sou militantemente contra é contar países. Não concordo com essa ideia. E não concordo com essa ideia porque não é real. Ou seja... Sim, tu não foste à China, foste a este sítio na China. Sim, e naquele momento. E tiveste aquela experiência. Eu fui a Macau, a Hong Kong e a Xangai. Pronto, não foi a China, não é? Quer dizer, sim, há outras realidades. Há outras realidades. Se fores para o norte, não tem nada a ver. Há outras realidades. Pronto, também não acho que seja crime. As pessoas podem contar para os países onde for. Mas não acho que seja verdadeiramente representativo de muito. Uma coisa, por exemplo, muito interessante é viajar e trabalhar. No meu caso, que vou muito a feiras do livro e tudo isso, é uma perspectiva muito própria, porque muitas vezes acabo a falar com pessoas que depois me contam um pouco como é que é a realidade delas, mas eu acho que essas experiências são incríveis. Eu, por exemplo, já me aconteceu, imagina, coisas assim fora do comum, por exemplo, estar em prisões no estrangeiro.
Ou, por exemplo, ir a escolas primárias no Japão. Rebobina. Prisões, mas em que contexto? No sentido de, às vezes convidam-me para ir falar em prisões. Ok. Aqui em Portugal principalmente. E é uma experiência extraordinária. Extraordinária no sentido de que é fora do comum, em primeiro lugar, e de que é uma experiência também muito marcante e muito tocante. Porquê? Porque são pessoas que estão numa situação muito extrema, não é? E normalmente também são pessoas que têm uma história muito intensa. E sabes, eu sinto sempre que quando saio, penso que se eu tivesse estado no lugar daquelas pessoas também podia estar ali. Se eu tivesse nascido nas circunstâncias que elas tiveram, no contexto que elas viveram. E não terem liberdade, não é? Não ter liberdade também. Faz-te impressão isto ter liberdade, esta questão de não ter liberdade? Sim, é muito. Tu consideras-te livre? Considero-me livre. Para mim, por exemplo, a pandemia foi dificílima. Em termos, né, de privação de liberdade a esse nível, não é? Não, mas livre, achas que és um homem livre? Diz aquilo que queres. Claro, eu sei que tenho as minhas. Hoje em dia, principalmente, nós pensamos bastante no que dizemos. Por exemplo, as redes sociais vieram-nos policiar muito. Sabes, em 2012, eu, se calhar não sabes, mas eu escrevi um livro que teve aí um impacto interessante na altura sobre a Coreia do Norte. Eu já fui 5 vezes à Coreia do Norte. E a Coreia do Norte é um lugar, não é, onde existe muito pouca liberdade. E uma das coisas que existe lá é um policiamento em que toda a gente se controla uns aos outros. Em que se houver alguém que saia um bocadinho do caminho, o vizinho pode denunciá-lo. Consegue-se isso logo na educação. Aliás, é um processo que eles fazem logo no processo educativo, logo desde a primária. Sim. Que eu conheço aquela realidade também, de outra forma, mas e então eles começam a ter um programa em que direcionam as pessoas a denunciar. Era um bocado como Portugal nos anos 60 e 70. A PIDE, na verdade, tinha o terceiro agente, e o terceiro agente era as porteiras, os polícias que denunciavam, viu aquele tipo, aquele disse ali uma palavra um bocado mais estranha. Mas ao nível do que eu acho que estavas a falar relativamente à liberdade de dizer o que se quer em qualquer momento e tal, eu acho que nós hoje nos sentimos muito policiados uns pelos outros, nomeadamente no que diz respeito às redes sociais, porque existem... pronto, para já, porque o espaço público é muito maior, não é? Antes nós sentíamos muito mais em privado quando estávamos a falar com os nossos amigos. Hoje nós falamos muito com os nossos amigos, mas num espaço em que estamos a ser ouvidos por outras pessoas. Não é? São todas aquelas pessoas que seguem que têm acesso. E depois há muito aquela circunstância em que, não é? Quem é que pode atirar a primeira pedra? Em que estavas a escrever qualquer coisa e deste um erro ortográfico e depois és, de certa forma, crucificado ou sentes-te humilhado ali por teres dado esse erro ortográfico. Às vezes, claro, há erros ortográficos que me fazem eriçar, mas eu... não corrijo erros ortográficos. E uma coisa que nas redes sociais, quero dizer, e uma das coisas que eu a outras pessoas, era isto que eu queria dizer, não corrijo, não vou lá dizer veja lá, escreveu isto mal ou aquilo, mas uma coisa que eu guardo aqui no coração foi uma vez ou outra que eu dei erros ortográficos e em que as pessoas me escreveram por mensagem a dizer, olha, está ali um erro ortográfico. Acho bonito, não é? Porque, porque não tem vergonha ainda, para mais quando tu és escritor. Porque é que isso é importante, teres tido uma falha porque acontece, tu podes falhar, sim, não é? Sim, porque é que sim. Isso é importante as outras pessoas... É importante, quer dizer, porque é que isso te afetou? Porque imagina, por exemplo, hoje em dia a minha identidade está muito ligada ao facto de eu ser escritor. Sim, é uma das coisas que as pessoas mais me associam e tudo isso. E então, quando tu dás um erro ortográfico como escritor, assim, de uma forma dessas, de certa forma sentes que isso te põe tudo em causa. Pronto, eu tenho de ser muito compreensivo com os meus próprios erros. Até porque eu escrevo livros e eu sei que eles não são perfeitos e eu sei que tem muito, pronto, há ali muitas questões que se calhar podia sempre fazer um pouco melhor. Não é? Eu tenho de ser muito compreensivo com isso. Deixas de ter a capacidade de ver os Sim, tu tens de ter uma grande capacidade para perceberes onde é que está a linha que separa a falta de revisão ou revisão a mais. Depois, a revisão a mais também é tramado. Tu ainda escreves à mão? Eu começo normalmente por escrever à mão e depois a seguir eu faço mais uma passagem já no computador e normalmente ainda imprimo
e faço uma correção no papel e depois ainda passo outra vez para o computador. Essas são as básicas, depois ainda há mais. Agora uma proposta, na base da imaginação. Vamos supor que te damos um papel e um lápis, uma caneta, Sim. para a mão. Tens 100 anos, morreste aos 100. Já estou morto Já nesse estás momento. morto. Mas tens o poder de escrever o teu obituário. O que é que lá vem escrito? Epá. Começa sempre, hoje morreu Zé Luís, vírgula, e a partir daqui o que é que ia? Acho que era aqui o William Faulkner, que ele na campa dele escreveu livros e morreu. Mas no meu caso, eu acho que as coisas mais importantes que eu fiz foi construir uma família e escrever livros e viver a minha própria vida. Também acho que eu também acho que vivi a minha própria vida. Não sei se isto faz sentido. Sem dúvida alguma. Porque eu também tenho, lá está, às vezes, quando eu dizia há bocado, sinto às vezes um certo sentimento de culpa e tal, é que eu também sei que há muitas coisas que eu fiz por mim exclusivamente, ou seja, não foi pelos outros. E não é bom? É bom, mas ao mesmo tempo, sabes, há sempre aí uma escolha, não é? Quando tu tens filhos e, não é? Tu pensas mas sempre... tu não deixas de ser tu, independentemente de Exato, seres o exato. filho de alguém, o pai de alguém, Sim, tu continuas a ser o Zé Luís. Quer dizer, Sim. E eu acho que nós temos também a obrigação de viver a nossa vida, porque senão também em algum momento depois vamos sobrecarregar os outros com esse fardo e dizer, olha, eu fiz isto por ti. E ninguém te vai agradecer isso. Ninguém te vai agradecer isso. Nessa notícia que saía no jornal, como é que ela acabava? Acabava a dizer, morreu... Morreste sereno aos 100 anos. Isso aí, em termos de pensar na minha própria morte, como é que ela vai ser, tenho alguma dificuldade. Eu penso muito naquela ideia das coisas que eu não quero deixar de fazer, não é? De ir fazer coisas que eu quero mesmo fazer e ter uma certa urgência nisso. E eu sempre vivi com muita sede, até uma certa ansiedade às vezes, no sentido de uma pressa exagerada e um fast die young quase. Desde criança que sentes isso? Sim, talvez mais adolescência, não é? Porque uma das coisas que eu senti a partir de certa altura era que, tendo nascido numa aldeia com 1000 pessoas, que era muito circunscrita, mas sempre a escutar as minhas irmãs que me falavam de França e de um mundo que era muito diferente daquele que eu ali vivia e que através das descrições delas era muito glamouroso. Eu, a partir de certa altura, senti se calhar muita necessidade de compensar aquilo que eu senti muita falta, por exemplo, durante a adolescência, não é? Porque eu durante a adolescência já tinha assim uns horizontes já que eram muito diferentes. Só não tinhas vivido, na realidade, não é? Já tinhas mundo, só não tinhas vivido. Sim, ainda. porque imagina, na minha adolescência eu era muito do metal, dessa música pesada, dessas coisas mesmo, vivia isso a 100%. Não, nunca deixei de ser. Não, nunca deixei de ser. Era um metaleiro. Mas na época, pronto, eu vivia isso quase em exclusivo. Também tinha as letras, não é? Mas a escrita e isso tudo entrava dentro desse mundo, que era um mundo meu. De alguma forma regulava-te e dava-te ali alguma norma. Mas que era um mundo completamente diferente daquilo que me rodeava, não é? Mas tu já sentias nessa altura, e isto eu tenho esta coisa porque tu és um grande escritor e portanto de certeza que, se não há dúvida disso, não é? Já sentias que, como é que eu ia dizer isto? Que a sede que tu tinhas de viver era diferente da sede dos outros que estavam à tua volta. Sim. Para já, eu também acho que há aqui uma coisa que faz muita diferença e que é o facto de eu ser o menino da casa, porque tinha 13 anos a menos do que a minha irmã mais velha e 8 anos a menos do que a minha outra irmã, e então eu era bastante mimado naquele contexto. Exatamente. E então elas, de certa forma, sempre me alimentaram a ideia de que grandes coisas estavam à minha espera e de que era possível alcançá-las. E isso é uma dívida imensa que eu tenho para com elas.
Sim, eu tenho alcançado coisas extraordinárias que eu nunca imaginei alcançar. Eu acho que na resposta que ainda não deste sobre o obituário de se morreu sereno, eu acho que vais morrer sereno, porque essa urgência No sentido de sentir que fiz o que podia em todos os momentos, sim. Isso é um bocado eu fazer sinto. o melhor que se pode com aquilo que se tem, acho que é a Sim, nossa sim, maior sim. obrigação. Qual é a próxima viagem? Eu vou depois da manhã.